nossa Masterclass Jornada Financeira, onde eu apresento dicas e estratégias para você organizar a sua vida financeira. Certo? Eu sou o Beto Caseta, o seu planejador de finanças. O assunto de hoje é o impacto do carro no nosso orçamento. Certo? Então o assunto é delicado, né? Porque eu sei que o carro é um desejo de consumo para muitos brasileiros, né? O queridinho nacional, como a gente diz. Né? Tem gente que gosta mais do carro do que gosta, sei lá, do cachorro, sei lá eu. Né? Parece que o carro tem gera aquele sentimento até afetivo com este bem de consumo. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, só me posicionar aqui corretamente. Vamos então em 3 passos, tá? Eu vou simular, fazer uma simulação, um estudo de caso, certo? Do impacto de um carro zero em 5 anos. Tá? Vou fazer as comparações. Vou comparar um carro zero com um carro de um valor menor e analisar também depois o impacto na rentabilidade dos investimentos. E por último, fazer uma reflexão aí sobre a compra de um carro, né, necessidade de transporte e tudo mais. Beleza? Então, vamos juntos começar aqui, fazer a nossa simulação. Então, o que eu trouxe aqui? Claro que a gente sabe que a análise financeira ela é difícil porque existe um lado racional e um lado emocional. Nem todo mundo está disposto a analisar estritamente ou somente o lado racional das situações de vida. O lado emocional pesa muito, tá? Então, tudo que eu for falar aqui é do ponto de vista técnico em relação a finanças, em relação à melhor decisão financeira possível, ok? Então, vamos lá. Bom, eu separei aqui, este cálculo é um artigo meu que eu fiz já faz uns 2 anos, mais ou menos, então os valores talvez não sejam mais esses, tá? Mas, para fins didáticos, não muda absolutamente nada, ok? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um Nissan March, né? Estou comparando aqui um Nissan March, deixa eu tirar aqui, senão vai dar problema. Um Nissan March 0 km no valor de 40.950 e um carro, por exemplo, de 2015, certo? Então, com alguns anos já de utilização, né, um semi-novo. Hoje, esse artigo eu escrevi em 2018, então seriam 3 anos de uso, tá? Comparando, então, um com o outro. A gente nota que, no caso ali do Nissan, que eu coloquei uma desvalorização total de 10% ao ano. Tá? Então, isso a gente tem que levar em conta no nosso cálculo lá para quando a gente analisar daqui a 5 anos, certo? E outra situação também é o carro rodando aí 500 km por mês, certo? Vamos lá então. O que a gente tem de gasto ali? A gente tem uma manutenção de 5% ao ano sobre o valor de mercado. Tá? O combustível, eu coloquei um consumo médio de 10 km por litro, sendo que o preço da gasolina eu botei um reajuste de 5% ao ano, então eu fui bem light ali nesse reajuste. O IPVA, o seguro, coloquei 5% ao ano sobre o valor do veículo, também um preço aí que não é nem barato nem caro, certo? E o IPVA, 3% ao ano sobre o valor do veículo também. E outros, né? Daí coloquei, lavagem, uma vez por mês, né? Claro, cada um tem um hábito em relação a carro. Né? Mas eu coloquei lavagem uma vez por mês. Estacionamento, dependendo se você vai em um lugar onde não tem estacionar o carro, geralmente grandes centros urbanos não tem estacionar o carro, então pago estacionamentos também. Aí fiz um cálculo aproximado e multipliquei por 5 anos. Tá? Então, esses gastos aí estão multiplicados por 5, gerando aí um custo total. Ok? Então, para a gente ter atenção agora, qual é o impacto em 5 anos, então, o valor do bem, agora que eu já posso pegar a canetinha aqui, o valor do bem, então, 24.180,57. O que é isso? É o valor dele, tá? Menos a desvalorização, certo? O carro ele tem um valor, né? Mas ele vai perdendo ao longo do tempo, tá? E aí somei aqui os gastos totais com o veículo, tá bom?
a gente chega num gasto médio mensal e nós temos, então, uma diferença do valor de compra entre os carros investido em 5 anos. O que é isso aqui? Tá? Aqui é importante, tá? O que aconteceria se, ao invés de comprar um carro 0 km, eu comprasse um 2015? A diferença, né, optei por comprar um carro usado ao invés de um carro zero. A diferença, o que eu faço? Eu não gasto ela, correto? Ou nessa simulação eu não gastei. Eu peguei essa diferença e investi. O que acontece aqui? Em 5 anos, essa minha diferença, esse valor que eu investi lá no início, é o que vai fazer valer a pena financeiramente eu optar por um carro seminovo ao invés de um carro 0 km, tá? Além, claro, dos custos percentuais aqui serem maiores, né? Por exemplo, aqui, combustível, coloquei igual, né? Mas o seguro já fica um pouco mais caro, o IPVA fica um pouco mais caro, e por aí vai. Mas a grande diferença vem de, se eu tiver 40.950, ao invés de eu comprar um carro zero, eu for lá e comprar um seminovo, cara, a diferença, tá? Investir a diferença, em 5 anos, eu tenho um valor considerável aí, a mais por ter optado por comprar um carro seminovo, certo? Então essa é a primeira análise que eu faço. Tá? Por exemplo, no meu caso, eu nunca comprei carro zero e provavelmente nunca irei comprar, porque, claro, de novo, eu costumo analisar, tomar as decisões financeiras da forma mais racional possível. Eu não me atrai um carro zero, por exemplo, não tenho nenhum desejo assim por um carro zero, aquele negócio de carro novo, de cheiro de carro novo, né? Cada um tem uma maneira de ver. Como eu analiso de forma racional claro, sempre buscando economizar, ter uma racionalidade nos gastos para poder investir mais, então eu não opto por um carro zero. Eu sei que um seminovo vai me atender perfeitamente, tá, naquilo que eu preciso, e a diferença que eu compraria um carro zero, por exemplo, eu faço os investimentos. Tá? Isso ao longo do tempo vai me trazendo um resultado financeiro interessante. Tá? Então, por exemplo, hoje, né, os nossos dois veículos são aí ano 2012, se eu não me engano, e ano 2013. Né? Então, aí tem mais de 5 anos de uso. E por que eu não troco de carro? Porque eu não preciso. Né? Então, claro, de novo, eu não estou olhando sobre a ótica do desejo, a ótica emocional da situação. Eu estou olhando sobre a ótica racional. Para que eu vou, né, trocar de carro se daqui a pouco aquele que eu tenho, que eu tenho está me atendendo tranquilamente? Tá? Então é nesse sentido. Não há decisão certa e errada 100%. Existe uma decisão, do ponto de vista racional, financeiramente melhor ou pior. Ok? Vamos seguir adiante aqui então. Então, o que eu fiz aqui? Bom, vamos fazer, beleza, eu quero, não quero comprar um carro, quero tentar viver sem carro. Esse cálculo eu já fiz várias vezes e não consegui ainda não ter o carro, né, vamos dizer assim. Mas vamos até comparar, vamos colocar no papel aqui para ver se realmente faz sentido. Então, alternativa ao carro, aplicativo de carona, né? Uber, Cabify, sei lá qual é o outro que tem, 99 também, né? Então, esses aplicativos versus um carro 0 km. Então, coloquei ali um gasto mensal no aplicativo de 1.500, tá? Sempre considerando, só frisar aqui, sempre considerando a mesma rodagem, né? Então, vamos dizer que eu andei 500 km no mês, 30 dias ida e volta. Tá? Então, eu fui um lugar, voltei todos os dias e a soma deles deu 500 km, tá? Para fazer a comparação exata. Então, no aplicativo, um gasto de 1.500 por mês e no total, em 5 anos, 90 mil, sem considerar reajustes. Tá? E o valor do carro investido, que eu teria em 5 anos, 53.610. O saldo final, que é o valor do carro menos os gastos totais. Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, o aplicativo se tornou mais caro do que eu ter o carro. Ok? Vamos para o segundo caso aqui.
uso de transporte público, lotação, tá? Aqui em Porto Alegre, né, existe um transporte público que não é um ônibus, é um micro-ônibus, que ele é um pouco melhor, né, do que um ônibus e um pouco mais caro também. Eu fiz a comparação e aqui já começa a valer a pena, porque eu tenho um gasto mensal de 360, tá? Isso é a preços de 2018, e um gasto total, então, em 5 anos de 21.600. O valor do carro investido, né, em vez de comprar o carro, vou lá e invisto o valor, me dá esse valor aqui de 53 mil, e o saldo final, então, vale a pena, né, eu andar de transporte público lotação neste exemplo aqui, né, porque eu vou gastar menos e vou ter o valor do carro investido lá em 5 anos. Tá? E também coloquei uma alternativa radical, né, radical no sentido de que abandonei os meios de transporte comuns, vou andar de bike, vou andar de bicicleta, calculei a quilometragem por dia, tá? E, de novo, com um carro 0 km, então eu botei aqui a compra da bicicleta, 13.500, gasto mensal de seguro da bicicleta, fazer o seguro da bicicleta, equipamento, manutenção e tudo mais, estipulei um valor aí de R$45, e o total 2.700 então em 5 anos. E o valor do carro investido, nota que é sempre o mesmo, né? É a mesma base de comparação. E o saldo final, então, 47.410, sendo a que mais vale a pena. Tá? Então, em 5 anos, eu, meramente por trocar o meu meio de transporte, eu economizo uma boa grana aí. Tá certo? No final, a gente vai analisar com mais calma essa questão das alternativas. Certo? Bom, vamos continuar aqui? Opa. Aqui eu vou fazer uma simulação, então, né, para ficar mais claro. Eu comprando um carro 0 km, né, o saldo final em 5 anos, tá, de 14 mil negativo, tá, porque apesar de eu conseguir vender o carro em 5 anos, eu vou ter diversos gastos de manutenção, de manter o carro e tudo mais. Então, no final de 5 anos, eu ainda vou sair no negativo. Um carro 2015 eu atenuo um pouco isso, tá? Por quê? A diferença entre comprar um carro zero e comprar um carro seminovo, eu aplicando ela, eu consigo ter um ganho financeiro aí, tá? Mas ainda assim é negativo. O aplicativo de carona, nos cálculos que eu fiz, foi a pior alternativa, tá? Porque devido ao seu custo elevado, eu tenho que usar ele todo dia aí de volta, naquela quilometragem, naquelas condições que eu simulei ali, ele é o que menos vale a pena, o que não compensa muito não, tá? Isso porque, além de eu gastar um aplicativo, em 5 anos eu não vou ter um valor de revenda de carro, tá? E a bicicleta, então, transporte público vale a pena, tá? Vale a pena, porque ele tem um custo menor de deslocamento, e a bicicleta foi aqui, disparadamente, aí, sem entrar, de novo, né, na questão emocional. Falando exatamente sobre a questão racional aqui. Então, se a bicicleta foi a melhor opção, tá? Claro que no meu cálculo aqui, isso é importante, tá? No meu cálculo aqui, eu não estou considerando o custo de recompra. Isso é importante. Por quê? Se eu costumo utilizar o carro, aqui além de gastar os 14 mil que eu gastei em 5 anos, certo? Eu vou ter que botar mais alguma coisa, sei lá, mais 20 mil aqui em cima para comprar um novo carro, porque aquele meu carro já depreciou, né? Vou ter que acabar trocando ele em algum momento, por mais que nem eu, não troco muito de carro, tá? Mas em algum momento eu vou ter que trocar, não tem jeito. Eu vou ter que, além de vender o meu, botar mais um valor em cima, tá? E nesses cálculos que eu fiz, eu não estou considerando isso. Tá? Então, este furo aqui vai ser maior. Por exemplo, se eu for botar mais 20 mil do bolso, então em 5 anos, meu custo total foi de 34 mil. Ele já quase que equipara com o aplicativo, certo? Praticamente igual. Então, se eu considerar o custo que eu vou ter de recomprar o veículo, o aplicativo de carona, ele fica no 0 a 0. Daqui a pouco é mais vantagem eu andar de carona, sem preocupação, né, com seguro, com roubo e tudo mais. E vai ser praticamente o custo de um carro 0 km.
Entendido aqui? Tranquilo? Então vamos seguir adiante. Aqui, olha que interessante. Eu vou trazer o impacto que o carro tem quando a gente faz uma análise patrimonial. O que é isso? Eu tenho lá diversos bens, tá? Cada um vai ter uma rentabilidade, certo? Vamos supor aqui que eu tenho vários ativos, né? Cada um vai ter uma rentabilidade. E o que acontece? Se eu não considerar o veículo, tá? Como nessa relação de bens que eu possuo, por exemplo, eu vou ter um resultado até interessante, tá? Então, vamos lá. De novo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho lá uma aplicação em renda fixa de 150 mil que me rende 4% ao ano. Então, ela me rende 6 mil reais ao ano, ok? Eu tenho uma carteira de ações, valor de 50 mil, que me rende 10% ao ano, 5 mil reais. Eu tenho aqui um fundo de previdência de 100 mil reais, que me rende 6% ao ano. Então, 6 mil reais. Se eu considerasse só esses caras aqui, né? Se eu considerasse só esses caras aqui, eu teria uma rentabilidade interessante, tá, sobre os meus ativos. Só que o veículo vai funcionar, é um bem que funciona como uma espécie de âncora, porque ele vai puxar para baixo toda a rentabilidade que eu obtive com os meus investimentos. Tá? Então, no caso aqui, ó, vamos pegar um carro de 50 mil. Eu tenho IPVA, gasolina, né, tudo gastos anuais, tá? Seguro, manutenção, depreciação e outros, né? Coloquei lavar, estacionamento, cheirinho, sei lá, por aí vai. Tá? Então, deu um total aqui de 16 mil, ok? Aqui na depreciação, a depreciação ela não existe, a gente não enxerga ela, tá? Ela é contábil. Mas isso aqui o que é? É o custo de recompra depois. Então é como se a cada ano tu tivesse que guardar 2 mil reais para daqui a um tempo tu ir lá e recomprar o teu veículo. A lógica é essa. Apesar de não sair do teu bolso agora, vai sair lá do teu bolso mais para frente. Ok? Então o total deu 16 mil. Então o que acontece? É como se eu tivesse um bem que me tira 32%, né, todo ano. Me tira 16 mil todo ano. O que acontece? Tudo aquilo que eu ganhei nos meus investimentos, tá? No caso aqui, ó, 6 mil mais 5, 11 mil, mais 6, 17 mil, eu perdi, entre aspas, eu perdi no carro. Então, o que sobrou para mim foi R$ 1.000, que é uma rentabilidade de 0,3% ao ano. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que o veículo, muitas vezes a gente se esforça, né, em ter montar uma carteira de investimentos bacana, né? Talvez você esteja começando, ainda não começou a fazer seus investimentos, mas claro, tudo é com esforço, né? Nada vem do acaso. Você vai fazer sacrifícios, vai fazer esforços, vai aprender, vai lá e vai fazer o investimento, certo? E vai querer ter uma boa rentabilidade nos seus investimentos, mas muitas vezes tem que cuidar para que a sua rentabilidade do seu patrimônio justamente não seja corroída, né, ou prejudicada por um veículo muito caro. Esse é o ponto que eu quero chegar. Tá? Nada adianta você lá montar sua carteira, vamos dizer que você começa lá com 5, 10, 15, 20 mil e acaba aí se empolgando, né, na emoção e por talvez um desejo maior aí, acaba comprando um carro muito além do que precisaria. O que acontece é que o valor justamente dos custos que você vai ter com o carro, o problema não é o carro em si, tá? O problema é os custos que você vai ter com o veículo vão acabar comendo toda a sua rentabilidade, certo? E muitas vezes são gastos que são, vamos dizer assim, que a gente não tira proveito. Por exemplo, não, gasolina, ok, a gente tem que se locomover, tem que gastar gasolina, tá? Agora, IPVA, por exemplo, é um dinheiro que a gente não acaba não utilizando. É um dinheiro que vai, é um tributo que vai para o governo, certo?
não utilizamos assim diretamente, né? Talvez se a gente pensar que os impostos retornam ou deveriam retornar, a gente está de alguma forma, né, recebendo de volta. Mas não é bem o nosso caso, tá? Seguro também, tem uma parte que é imposto, tem uma parte que é comissão, né? Manutenção, da mesma forma, né? Vai ter lá o ganho da mão de obra, né? Das peças que vão vir com uma margem de lucro, tá? Então, isso aqui não vai acontecer, por exemplo, se você utilizar um aplicativo de transporte. Todos os gastos são por conta de quem tem o bem. Bacana? Então, você tem que cuidar justamente disso. Que a sua rentabilidade, né, tudo aquilo que você construiu com muito esforço, né, para você chegar, por exemplo, num nível desses aqui, depende muito da sua renda, né, e do seu nível de gastos, mas pode demorar um tempo. Aí você constrói um negócio legal, constrói uns investimentos bacanas, mas por uma decisão muitas vezes equivocada, né, ou não equivocada, mas de levar em conta um desejo talvez exagerado, estava comprando um carro muito caro, esse carro vai justamente minar aí a sua rentabilidade que você tem no outro lado. Então ele vai anular o ganho que você vai ter nas suas aplicações. Então muito cuidado com, ok, vai comprar o carro, mas dá uma olhada no seu patrimônio em geral, ver se aquilo está compatível com o seu patrimônio, certo? Se você tem um patrimônio lá, aplicações de 10, 15, 20 mil reais, não vai comprar um carro de 80, 90, 100 mil. Isso eu quero dizer, tá? Senão ele vai comer toda a tua rentabilidade. Ok? Vamos seguir adiante aqui. Opa. Tá. Então a gente chegou na última parte aqui da Masterclass, onde vamos fazer então uma reflexão. Tá? Então, primeira delas. Isso aqui é bem nítido, né, quando a gente conversa com as pessoas e tal, quando surge o assunto de finanças, a gente acaba cortando gastos. Né? Beleza, vamos começar a cortar gastos. Me conscientizei que é importante, né, que eu preciso buscar de novo, né, quando a gente fala de educação financeira, de finanças pessoais, são basicamente 3 pontos. Gastar menos, ganhar mais e investir melhor. Tá? Se a gente fosse resumir, seria isso. Então a pessoa lá se conscientizou, não, vou começar realmente a cortar gastos, vou racionalizar meus gastos, vou tentar reduzir as despesas, certo? E como é que ela corta esses gastos? Vamos ver, vamos analisar. Então, ó, esse ponto aqui é muito importante. Como é que eu costumo separar os nossos gastos, nossas despesas? O jeito mais tradicional seria despesas fixas, despesas que é aquelas que eu tenho todo mês, despesas variáveis, aquelas que nós temos e que variam, mas que variam todos os meses, a gente não sabe exatamente quanto é que vai ser todos os meses. Tem as despesas imprevistas, que são aquelas que a gente não está esperando que aconteça, né, mas a gente tem que arcar com elas. E tem aquelas despesas extras que a gente chama, tá, que não são nem fixas, não são variáveis, a gente não teria que fazê-las, ok? Mas eu acho essa classificação, ela é do ponto de vista racional e de finanças mesmo, não tem nada de errado com ela. Tá? Essa classificação é a tradicional, ok. Mas eu paro para pensar o seguinte, quando eu quero analisar como gastar melhor, classificar melhor meus gastos, eu acho que tem uma maneira mais interessante. Tá? Que é classificar, analisando da seguinte forma, o porquê que eu gastei naquilo. Tá? Então, além de analisar aonde que eu gastei, se foi com alimentação, se foi com transporte, que é o nosso caso que a gente está analisando aqui, se foi com lazer, né? O que você gastou, né? Onde você gastou. Agora, um segundo momento, eu acho que aí que entra a análise mesmo de despesa, para você ver onde que você vai cortar, eu sugiro a seguinte classificação. Tá? Primeiro, necessidades. Necessidades é tudo aquilo que a gente obrigatoriamente precisa gastar para que a gente mantenha a nossa rotina diária, certo? Então, por exemplo, tem um carro. O carro é a minha maneira de locomoção. Eu preciso, uma necessidade,
eu botar gasolina nele para poder andar. Eu preciso fazer uma manutenção. Se eu tiver algum problema mecânico, eu vou ser obrigado a fazer a manutenção. É uma necessidade. Tá? Qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo aquilo que a gente não obrigatoriamente precisaríamos gastar, a gente poderia tomar uma outra decisão, mas que nos agrega em qualidade de vida. Que é qualidade de vida? Tempo, vai interferir na nossa saúde, nosso bem-estar psicológico, emocional, certo? É tudo aquilo que agrega, então, qualidade de vida. Então, se a gente está falando de carro, por exemplo, de transporte, ora, se eu não tenho um transporte público, né, ou melhor, se o transporte público eu vou demorar 3 horas para chegar em tal lugar, e de carro eu levo 1 hora, ora, então o gasto com carro vai me dar 2 horas a mais por dia. É qualidade de vida, tá? Porque eu vou ter esse ganho de tempo aí, certo? Gastos produtivos, ou despesas produtivas, é tudo aquilo que a gente gasta, mas que está esperando alguma coisa em retorno. Então, por exemplo, gastos relacionados a aumento de renda, né, a treinamento, a conhecimento, a cultura. Eu fui fazer algo que eu vou ter um aprendizado, ou daqui a pouco eu gastei com um potencial cliente. Né? Gastos relacionados ao trabalho e à renda. Esses são os gastos produtivos. E por último, os famosos supérfluos, que é aqueles gastos que não se enquadram nem necessidade, a gente não precisaria obrigatoriamente gastar com eles, não se enquadram em qualidade de vida, tá? Ele não vai agregar melhor qualidade de vida para mim, e também não vai gerar nada produtivo, não está relacionado a trabalho e renda. Esse é o supérfluo, tá? É o supérfluo. E agora, então, bom, entendemos o conceito que eu sugiro, né? A gente analisar o porquê que a gente gastou, certo? E o que é legal a gente fazer? É legal a gente fazer essa análise. Deixa eu aumentar aqui que eu estou sentindo muito pequeno essa tela aqui. Não, mas daí eu vou cortar o... Vou botar aqui, ó. Não, mentira. Deixa eu voltar então. Bom, voltando aqui. Isso é uma sugestão, então, né? Uma sugestão. O que nós geralmente... O que a gente geralmente faz, então, quando a gente começa... lembrei o que eu ia falar. O que é legal a gente fazer? Não só analisar o que a gente gastou, tá? Pegar daqui a pouco, lá no mês... Deixa eu dar a canetinha aqui, fica mais fácil. Não só pegar lá, né? No mês de janeiro, eu gastei isso, e analisei por quê e tal. O legal é eu analisar o mês, eu projetar o mês seguinte. Tá? Aqui está o pulo do gato. É projetar o mês seguinte. Então eu vou projetar quanto que eu vou gastar. Por quê? Porque eu vou tomar uma decisão, se eu for tomar uma decisão de economizar, e analisar onde é que eu estou gastando, e eu fizer isso antes de acontecer o fato, eu vou ter muito mais força de vontade, vamos dizer assim, para conseguir economizar, porque eu já projetei que eu não iria gastar com aquilo, por exemplo, ou que eu iria gastar um valor definido já para aquela despesa. Tá? Então, muito mais do que analisar o que passou, eu projetar aquilo que eu vou gastar mais para frente é o que realmente vai fazer diferença. Eu já vou condicionar o meu cérebro, a minha mente, ao nível de gastos que eu estou querendo fazer. Ok? Também porque, por exemplo, no caso do supérfluo, né? Quem é que vai projetar, ou até posso reservar uma parte do meu orçamento para supérfluos, vamos dizer assim, né? Mas fica mais difícil, né? Parece que não faz sentido. Pô, vou projetar um gasto com supérfluo, uma coisa que eu não preciso, não vai me agregar em qualidade de vida, né? Isso porque geralmente os supérfluos, eles são gastos impulsivos. Tá? Então, se eu projetei os gastos do mês seguinte, é mais difícil de eu tomar a decisão por impulso. Então, mais difícil vai ser eu gastar com supérfluos. Perfeito?
Então, isso é o que eu recomendaria fazer. Agora, ok, o que geralmente a gente faz quando a gente vai decidir cortar gastos? A gente acaba cortando em qualidade de vida, achando que é supérfluo. Então, por exemplo, eu corto, não vou no, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, vamos pegar um exemplo de esporte. Vou cortar a academia, vou cortar o futebol com os amigos, ou vou cortar aquela cervejinha no happy hour dos amigos, tá? Enfim, eu faço cortes no meu orçamento que me resultariam em qualidade de vida. Me resultaria numa saúde melhor, num ganho de tempo, num bem-estar emocional, num relacionamento social, que é o caso do happy hour. Tá? Eu acabo cortando onde eu tenho qualidade de vida, achando que é supérfluo, mas não é supérfluo, certo? Supérfluo é aquilo que não me traz nada em retorno. Exemplo de supérfluo. Vou fazer um lanche num fast food, por exemplo. Não é obrigatório, porque eu poderia tranquilamente comer em casa, né, fazer um lanche em casa mesmo. Não é qualidade de vida, porque se é um lanche daqueles mais fast food mesmo, não vai agregar em saúde para mim, por exemplo. Tá? Produtivo também não vai me gerar um retorno de renda, de conhecimento, de nada. Então acaba sendo um supérfluo. Tá? Aí sim eu deveria cortar. Então, voltando ali, a gente corta em qualidade de vida achando que é supérfluo, tá? Mantemos as necessidades, ou seja, não reduzimos as nossas obrigações, tá? E não investimos em gastos produtivos. A gente deixa, né, para não gastar, a gente não gasta em gastos produtivos, que é justamente aquilo que vai me trazer um retorno. Tá? Porque eu mantive a necessidade. Então, se eu mantive de um lado, não tenho de cortar mais, eu não invisto também em gastos produtivos. Isso vai gerando um ciclo vicioso, que eu não consigo evoluir. Ok, então o que eu acredito que a gente deveria fazer? A gente deveria cortar os supérfluos, obviamente. Tudo aquilo que não me agrega não é uma necessidade, não é uma obrigação, não me traz qualidade de vida, não me traz produtividade, então eu deveria cortar, ok? Agora vem um grande detalhe. A gente deveria trocar as nossas despesas necessárias por outras mais baratas. Então, ali nas necessidades, tá, a gente poderia trocar nossas obrigações. Trago um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo do carro, já que a gente está falando do carro, né? Eu poderia optar por um carro com um consumo menor de gasolina, de manutenção, de seguro. Por quê? A necessidade que eu tenho é me deslocar de um ponto ao outro, né? Com um ganho de tempo, um certo conforto e tudo mais. Mas eu não tenho necessidade, daqui a pouco, de gastar mais por ter isso, certo? Então, o mais lógico seria eu trocar. Ao invés de eu ter um carro que me traz um custo maior, eu troco por um de custo menor e vou ter praticamente o mesmo resultado, certo? Da mesma forma, evitar ao máximo reduzir em qualidade de vida, porque é aquilo que vai me sustentar, muitas vezes, eu posso reduzir, né, que nem eu falei antes, cervejinha lá no happy hour, sair para jantar com os amigos, fazer uma social, não preciso cortar, eu posso reduzir, não preciso tomar 10 cervejas, posso tomar 2, 3, entendeu? Justamente porque a socialização, o ponto positivo dela é justamente estar com os amigos ali, não tomar um monte de cerveja, tá? Mas isso é só um aspecto. Então, evitar ao máximo reduzir, porque ali eu tenho um ganho de alguma forma, seja de tempo, né? Daqui a pouco, não é, vou eliminar o carro 100% e vou andar de ônibus, aí eu vou demorar 3 horas para chegar onde eu queria chegar. Aí eu vou perder qualidade de vida, tá? Então, evitar ao máximo reduzir a qualidade de vida. Reduz as necessidades, tá? Tem que reduzir, e os supérfluos, cortar os supérfluos. E aumentar os gastos produtivos. Porque os gastos produtivos é justamente o que vai me dar capacidade de aumentar minha renda, trazer um conhecimento melhor. Eu vou investir na questão do trabalho, na questão da renda. Bacana? E o carro onde se enquadra, né? Eu já
comentei, né, ao longo aqui do slide, mas o carro ele vai se enquadrar nos 4 quadrantes, certo? Isso que é interessante, ele pode ser tanto uma necessidade, como de fato muitas vezes é. O meu exemplo, né, que resido no interior, não tem transporte público, bicicleta não teria como andar na estrada, porque seria meio perigoso, e também sempre digo, pô, vai andar de bicicleta, beleza, vou chegar no trabalho, pega um dia quente, fica inviável, não tem vestiário, não tem como trabalhar. Né? Então, é inviável. Nesse caso, é uma necessidade, eu não tenho como fugir disso. Tá? Mas eu posso optar por um carro que me dá menos manutenção, um custo menor. Ok? Um carro pode ser um supérfluo, às vezes eu não preciso ter um segundo carro, por exemplo, mas acabo comprando, ou às vezes uso o carro sem precisar, né? Então ele pode ser, eu posso ter uma despesa relacionada ao carro que é um supérfluo, assim como eu posso ter uma despesa de carro que é uma qualidade de vida. Por exemplo, se eu costumo viajar muito e eu comprar um carro que ele é mais confortável para minha família, por exemplo, eu estou ganhando qualidade de vida, estou tendo um conforto melhor. Tá? Desde que não seja um supérfluo, não precisa ser um carro que, sei lá, que parece uma nave, né? Então, eu consigo equilibrar as duas coisas. E por último, o carro também pode se enquadrar numa despesa produtiva. Por exemplo, se eu uso o carro, sei lá, vamos pensar um exemplo aqui. Se eu trabalho com vendas, por exemplo, cara, eu para ir com o carro eu visito mais clientes do que sem carro, né? Então é uma despesa produtiva, uma despesa que vai me trazer um resultado financeiro interessante, certo? Então qual que eu quero mostrar aqui? Que a gente tem com a mesma despesa, o carro, por exemplo, o mesmo item de despesa, que é o carro, eu tenho os 4 tipos de despesa. Tranquilo? Então, recomendações aí. Deixa eu voltar aqui. Falar da necessidade versus desejo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a minha tela aqui. Aí, agora sim. Bom, então esse exemplo aqui, ele é clássico, né? É clássico que geralmente é isso que acontece quando a gente vai tomar alguma decisão de consumo, certo? A gente vai analisar alguma compra, alguma situação. Se a gente não está bem treinado, né? Bem treinado financeiramente, a gente pode ceder aí ao que o diabinho ele está falando, tá? De novo, eu gosto de deixar isso bem claro. Não existe certo e errado, não existe dono da razão, a verdade pura. Né? Tudo que eu falo é pensando uma questão racional de finanças, para que a pessoa tenha um consumo consciente, um consumo que faça sentido, que não é nada exagerado, né, que vai trazer, como eu falei, qualidade de vida, né, vai trazer uma questão de produtividade, tá? E estar de acordo, que seja de acordo com a sua capacidade financeira. Tá? Então, quando eu falo aqui a decisão mais correta do ponto de vista financeiro. Tá? Se você, por exemplo, mas eu amo carro, carro é minha vida, carro é o que eu tenho uma paixão muito grande por ter um carro novo, por ter um carro. Aí é diferente. Aí daqui a pouco vale muito a pena você investir num carro em detrimento de fazer uma aplicação financeira. Sei lá, mas aqui a gente fala do ponto de vista racional financeiro. Tá? Então o que nós temos aqui? Uma situação típica de decisão de consumo. O anjinho ali falando, né? Gasto somente necessário com o transporte. A sua necessidade é ir do ponto A ao ponto B, com algum conforto e num prazo razoável, certo? Gaste somente o que o orçamento permite, invista o restante. Tá? Então esse é o anjinho ali das finanças falando para você. Tá? Por outro lado, então o anjinho seria o ponto de vista racional das finanças falando. Tá? E no outro lado eu tenho lá o diabinho dizendo o seguinte: olha que beleza, né? Esse carrão, esse motor potente, né? Que é uma coisa que eu não entendo muito, motor potente, porque eu só posso andar
na estrada 100, acho que 110, a maior velocidade que tem no Brasil, não sei se tem algum que é 120, né, mas o motor é potente, e o que adianta isso, eu não consigo andar? Tudo bem, com design arrojado, certo? A galera vai adorar, a família vai ficar orgulhosa, né? Vai chegar no churrasco lá no final de semana, com o carrão bonito, brilhando, né? Então é isso que a gente pensa, né? Que as pessoas vão gostar mais da gente, talvez, ou vão sentir orgulho da gente porque a gente tem aquele carro mais bonito e tudo mais. E o grande problema é o que vem depois. Azar que não cabe no orçamento. Azar. Isso aqui não interessa. O importante é satisfazer os meus ou os seus desejos. Tá? Então, aqui que é um ponto bem interessante. Quando a pessoa ela é bem treinada financeiramente, isso a gente só consegue adquirir com conhecimento e autoconhecimento, ela não vai ceder à tentação do diabinho ali. Ela vai pensar de forma racional, longo prazo. Eu até gostaria, quem não gostaria de andar num, né, quem gosta, né, eu particularmente eu não sou muito fã assim, de carro, né, mas quem que não gostaria de andar num carro bacana e tal, né, aquela presença, é legal, todo mundo sabe que é legal, né, mas isso não deixa o meu planejamento financeiro, ele se sobrepõe a esse desejo. É mais importante eu não gastar agora, daqui a pouco um carro, e planejar para daqui a pouco lá na frente comprar, do que eu estourar o meu orçamento, entrar numa dívida excessiva, meramente para satisfazer meu desejo ou tá, daqui a pouco até consumindo pensando no que os outros vão achar. Tá? Então, essa situação típica, não só para carro, que eu trouxe o exemplo do carro porque é o nosso assunto de hoje, mas para várias coisas da nossa vida, várias decisões de consumo que a gente tem que tomar, é mais ou menos isso. É o anjinho de um lado e o diabinho do outro. E o treinamento financeiro, é isso que a gente está fazendo aqui agora, justamente para que você consiga dar mais ouvido ao anjinho. Mas, de novo, e errado. Existem decisões financeiramente acertadas. Bacana? Lembrei de uma história também que talvez faça sentido nesse ponto aqui. Eu uma vez, quando viajei para os Estados Unidos, daí eu fui alugar um carro e eu reservei já antes, né, fiz a reserva antes, tudo mais, fiz a reserva 10 meses antes, nem sei. Então, reservei um carro básico lá e tudo mais. Cheguei no dia do aluguel lá, não tinha o tal do carro, não tinha um carro básico. E aí o gerente lá falou, olha, a gente não tem mais o carro que reservou, a gente vai te dar um outro carro. Deu, tá, vai ter custo a mais? Não, não vai ter porque já reservou antes. Então, beleza, por mim, tranquilo. Né? E aí, chegando lá na garagem para locação, era um baita de um carro. Era um carro, assim, daqueles... era um Dodge, não sei o que lá, mas, assim, um carro absurdo, um carrão esportivo até. Eu até voltei e perguntei, olha, tem certeza que é esse carro mesmo? Porque é muito além, né, daquilo que eu tinha reservado. E não, a gente não tem o carro, vai esse mesmo. E lá é barato os carros, então foi. E o que acontece? A primeira vez que eu entrei no carro e andei, o primeiro dia com o carro, eu tava maravilhado, assim, tava aquela coisa assim de, nossa, que legal, que o êxtase, assim, né, uma coisa muito bacana e tal, o carro super potente, andava muito, um carro bonito, tal, beleza, show de bola. Segundo dia, né, com o carro, pô, legal, carrão e tal, babá, tirando foto, não sei o quê. O que acontece? No terceiro dia, legal e tal, né, o carro, mas já não era aquela mesma coisa, imagina, no terceiro dia. Não era mais aquela emoção, aquele sentimento que tinha no primeiro dia, certo? E no quarto dia, era um carro, porque se acostuma, a gente acaba se acostumando, né? Então, para mim foi muito boa aquela experiência, e até eu sugeriria para quem está pensando em comprar um carro bem mais caro, né, fazer um investimento desse tipo, daqui a pouco pegue e aluga o carro antes, aluga um carro melhor antes, anda uns 2, 3 dias, e vê se realmente é aquilo que você quer. Porque fica essa impressão, né, de que depois de um tempo perdeu aquela emoção de ter o carrão e tudo mais, né, ou reduziu bastante. Daqui a pouco você faz um baita de um investimento, põe uma grana num carro desse, para daqui a um tempo já não ter mais tendo aquela sensação, né, de prazer e tudo mais. Então,
Só cuidar aí. Por último, não menos importante, aquilo que a gente falou, né? Quais alternativas, então? Pô, beleza, entendi o recado, estou precisando realmente dar uma revisada nos meus gastos com veículo, né? Quais são as alternativas que eu tenho sem radicalismo, ou seja, sem eu afetar a minha qualidade de vida, eu afetar o menos possível e sem também, daqui a pouco, chutar o balde. Não, então beleza, agora eu vou só andar a pé, sei lá, né? Ou vou andar 50 km de bicicleta por dia. Não, daqui a pouco tem um meio termo. Então, tem carona solidária, existem alguns sites de carona solidária, que é diferente do aplicativo de transporte. Carona solidária, ela é tese gratuita, né? São pessoas que vão para o mesmo local todos os dias. Então, pô, eu saio da zona sul, vou para o centro todo dia. Carona solidária é o seguinte, não, vamos comigo, tal, rachamos custos, tudo certo. Tá? Depois temos o transporte público. Carona solidária, agora me vem na cabeça, eu acho que é BlaBlaCar, coisa assim, o aplicativo, agora não me lembro direito. Mas existe uma... Bom, põe no Google aí que vai saber muito melhor do que eu. Tá? Transporte público, infelizmente, né, em algumas cidades funciona, outras não, em alguns trechos funciona, outros não. Isso é um problema sério, né? Às vezes demora muito tempo para a gente conseguir se locomover de um lugar para o outro. Então, mas tem lugares que funciona, depende da linha do lugar que você vai, funciona. Né? É uma alternativa bem interessante, bem interessante. Pelo seguinte, é a mesma lógica do app de transporte, que é o seguinte, durante o tempo que você está no transporte público, ou no app de transporte, na Uber, Cabify, etc., durante o tempo de trajeto, você pode o quê? Usar esse tempo para ler um livro, para ver um vídeo, para, enfim, adquirir qualquer conhecimento, ler até o jornal, ler revista. Né? Você pode usar esse tempo, para não ser um tempo perdido, você pode usar ele para adquirir conhecimento e evoluir, tá certo? Então, no meu caso, tenho carro e tudo mais ali, mas tem dias, dependendo do trânsito, do horário, que é muito complicado, eu prefiro pegar o aplicativo, eu acho que muita gente faz isso também, não é só eu, prefiro pegar o aplicativo, porque eu sei que nesses 20, 25 minutos de trajeto, eu vou entrar ali vou ler notícias de finanças, que é o que eu gosto de fazer, ler os investimentos, ler as recomendações, certo? Ou ler algum livro, se eu estou com um livro na mão, e por aí vai. Bacana? Bike é uma alternativa também. Eu sei que não é viável para todo mundo, porque depende de onde trabalha, se tem estrutura de vestiário, por exemplo, depende da distância, né? Eu gostaria muito, por exemplo, de poder ir trabalhar de bike, né? Mas eu não tenho essa possibilidade. Para mim fica inviável. Tá? Mas se você tem essa possibilidade, estuda lá se é possível, conforme o seu trabalho, horário, enfim. Eu acho muito interessante. Além de ser muito econômico, é a questão de saúde, né? Você vai fazendo exercício físico, já vai ganhar tempo. Então, eu acho bem legal essa maneira de transporte que eu, infelizmente, não consigo exercer. Tá? E também aluguel de carro. Tá? O que acontece? Eu tinha alguns amigos que moravam, ou ainda moram em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, e lá o trânsito é caótico, é infernal e tudo mais. E o que acontece? Os imóveis também são caros. Se você opta por um imóvel sem garagem, você acaba pagando bem mais barato. Tá? Mas aí é o seguinte, beleza, não tenho carro, uso transporte, tá, mas eu quero viajar, como é que eu faço? Cara, existe uma solução, isso vai depender de quanto você viaja, né, qual é a sua frequência que você viaja, que talvez fique inviável, mas se você não viaja tanto, quando você for viajar ou precisar de fato usar do carro, você vai lá e aluga. O aluguel de carro cada vez mais está caindo de preço, está se tornando mais acessível. E ainda, existem empresas que alugam o carro de forma permanente. Ou seja, não, eu quero alugar o carro, faço um contrato de 12 meses, nem um contrato de locação de imóvel. Contrato de 12 meses, pago por esses 12 meses e você só arca com os custos de combustível. Tá?
manutenção, seguro, imposto, é tudo com a locadora. É um contrato de longo prazo de automóvel, sabe? Certo? É uma alternativa que não está ainda tão em evidência, mas vai ganhar força com o tempo. Eu acho uma boa de uma alternativa também, até porque o que acontece? Terminou o contrato de 12 meses, você ganha um outro carro zero para usar, entendeu? Então você vai, quem gosta de andar de carro, eu gosto de andar de carro novo, aquele cheirinho, aquele carro, aquele conforto que o carro zero nos proporciona, daqui a pouco o aluguel é uma baita de uma alternativa, porque todo ano vai se renovar, tu não vai ter aquele custo de depreciação, não tem custo de manutenção, não tem custo de nada, tá? Paga só o aluguel do carro e o combustível. Bacana? Para finalizar então o vídeo, coloquei ali, né? Cara, o grau de radicalismo barra criatividade, que eu acho que é uma palavra mais interessante, vai depender da sua situação financeira. Então, aquilo que eu falei, beleza, estou consciente, estou numa situação que eu tô com dívidas daqui a pouco, não estou conseguindo investir, não está sobrando nada, né? Talvez seja o caso de uma alternativa mais forte, mais radical, uma bike ali, né? Transporte público, pelo menos por um tempo, tá? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas não querem também, querem melhorar, né? Mas não querem fazer nenhum sacrifício. E aí, como? É impossível, né? Se você quer melhorar em algum aspecto da sua vida, durante algum tempo, né, pelo menos durante algum tempo, você vai ter que fazer sacrifícios. Nesse caso aqui, você vai ter que daqui a pouco vender o carro, ou trocar de carro para pegar mais barato, andar de transporte público, coisas que talvez você nunca tenha feito antes, mas para temporariamente você conseguir reduzir seus gastos e tudo mais. Certo? Por último, nenhum sacrifício vai fazer sentido, eu até vou aumentar a tela aqui, nenhum sacrifício vai fazer sentido se não houver um propósito. Então, assim, por que eu vou, daqui a pouco, vender meu carro, vou trocar meu tipo de transporte, né, um transporte público, uma bike, por que eu vou fazer isso? Você tem que ter um propósito por trás, tá? E que propósito seria esse no meu ponto de vista? É aquilo que eu costumo conversar com as pessoas e instruir, né? Propósito de enriquecer ao longo do tempo, de você conseguir poupar um valor mensal, de você conseguir começar a investir. Porque se tem uma coisa que a gente acompanha, que as pessoas sentem muito bem, muito positivamente, trazem até feedbacks interessantes, né? Pô, legal, tava mal no passado e tal, pô, consegui controlar, comecei a investir, consegui investir. Né? Então isso é uma coisa que eu fico muito feliz quando a pessoa fala isso, né? Porque ela conseguiu contornar aquele período difícil e acabou que o investir tornou-se um propósito para ela, porque ela sabe que ao longo do tempo, se ela for manter a disciplina, manter a regularidade, isso vai fazer uma baita diferença ao longo do tempo, vai acumular um bom valor e aos poucos vai se libertando financeiramente, tá? Como é que a gente faz isso? O primeiro passo, você já está dando aqui, que é consumindo conteúdos relacionados a finanças pessoais, assistindo vídeo, já é um grande passo. Tá? Então é sempre assim, ó, conhecimento, tá? Conhecimento, aproveita, de novo ali, daqui a pouco pega o transporte público, se tiver com a internet boa, liga ali no vídeo, certo? Acompanha, lê e vai melhorando o teu conhecimento sobre finanças. E nunca esquece também do autoconhecimento. Autoconhecimento, aquilo que eu falei. Desejos, necessidades. Será que eu preciso de um carro? Será que a minha felicidade, minha satisfação, o meu bem-estar em geral precisa de um veículo na minha vida? Ou eu consigo ter o mesmo nível sem precisar e aí ter o ganho financeiro que vem junto? Bacana? Então, espero que tenha gostado. Né? Análise aí, impacto do carro no orçamento. Valeu? Grande abraço.